e ele não consegue gerir nem a si mesmo, que dirá liderar pessoas. Anderson, se o líder não lidera a si mesmo, ele não lidera pessoas. É impossível. Primeiro, se eu não lidero a mim mesmo, eu não gero autoridade no outro. Quais são as características inerentes de uma pessoa? Duas perguntas, na verdade. Quais são as características inerentes de uma pessoa que tem a liderança já intrínseca? E, segunda pergunta, quais são as características de um bom líder, que é diferente? Gestão intrínseca, gestão de pertencimento. Se ele consegue ter essas duas bases, ele gera uma comunicação. Eu falo muito isso para eles, eu falo muito isso para os líderes. Se você ficar uma semana mudo, perdeu a voz, o que a sua postura diz sobre você? Fica um silêncio. O que a sua postura? Uma semana sem falar nada. E eu não estou falando só de se vestir bem, porque roupa, vestimenta também é espiritual. A postura, a forma como você se veste também conecta. Se você ficar 5 dias sem voz, sem abrir a boca, qual é a leitura do ambiente sobre você? Entendo. Porque é o que você já fez antes. Porque um bom líder, até de boca fechada, ele lidera. Sim, pela postura às vezes. É a comunicação não verbal. Um péssimo líder, ele joga indireta, ele é instável, ele é controlador. É exagero dizer que o ambiente corporativo e nas empresas hoje no Brasil ele está adoecido? Não, não é exagero não, isso é estatística. É uma realidade. É um diagnóstico. Realidade. Eu acabei de sair, recentemente dei treinamentos para o ramo securitário. O índice de burnout está altíssimo. Altíssimo. Bancos, mundo corporativo, indústria, altíssimo. As pessoas estão adoecidas e na maioria das vezes, Anderson, por causa da liderança. É o grande... O líder narcisista mata pessoas de talentos. E o que tem de narcisista liderando não está escrito no gibi. E por que as empresas, que não necessariamente o líder é dono, alguma coisa, você vai entender onde eu quero chegar, tá. Que não é dono, por que eles permanecem nessas empresas? É isso que eu não entendo. Porque é o seguinte... Por que o real dono, que às vezes não é o gestor daquilo, ele não interpreta isso e, às vezes, infelizmente, até manda essa pessoa embora ou, num cenário positivo, faz uma reciclagem decente dele? Porque eu vou te falar o que acontece. O resultado entra na frente de pessoas. É verdade. Eles não enxergam o capital humano. É. Sangue, eu troco você rapidamente. Eu te exauro e só troco. Eu tive o caso de um treinamento que eu dei numa empresa, de uma gerente que ela deu muito resultado. Ela adoeceu 14 dias, a cadeira dela já estava ocupada. Absurdo. Porque a maioria não valoriza o capital humano, é a troca do crachá. E muitas das vezes eles têm uma comunicação interna que eu chamo a comunicação do medo. Ixi, lá fora tá todo mundo desempregado, e eles trazem até índice. Só um minutinho, só que você tá gravando aqui. Perfeito, pode continuar. Peraí, 3, 2, 1. E eles trazem até índice. Nossa, tá todo mundo desempregado. Se você sair daqui, você vai trabalhar onde? Gestão do medo. Aí a pessoa fica trabalhando lá através da gestão do medo. Porém, Anderson... É a política do terror. É a política do terror. Porém, nós falamos aqui dos líderes narcisistas. Mas lembrando que existe uma geração que não gosta de trabalhar, tá? É o que eu ia te falar. A gente tem que ser... O jornalismo bom, ele trabalha num pressuposto que você é inteligente, que você vai entender que se chama... Nas duas verticais. Imparcialidade. Por que eu te falei onde que está esse raiz desse problema? E por que eu te perguntei, agora você tocou onde eu queria chegar. Se era em todos os segmentos. Porque a gente também não pode anular essa problemática que você trouxe. Tem um pessoal que... Eu não estou falando, não é que tem questão de trabalhar. Tem gente que não quer trabalhar, não quer estudar, não quer aprender um idioma. Não quer fazer nada. Aí também fica difícil você também prospectar algo melhor na empresa que você está. São duas vias de um problema, né? Eu também vejo isso. Por isso que eu tenho que ser imparcial. E trouxe um especialista para conversar. Sim, porque existe a gangorra. Eu falo muito isso quando eu vou fazer o diagnóstico para o líder. Eu falo assim, vamos lá. Eu escuto você, que é o mapeamento da liderança, o DNA da empresa, o DNA do tomador. O que é o DNA do tomador, Anderson? O CNPJ nasceu de um coração, certo? Sim.
vô, bisavô, seja de quem for, e ele é geracional muitas das vezes. Ou não, acabou de abrir uma empresa, ele tem um DNA desse tomador. Esse tomador que foi o que lançou, o que abriu esse CNPJ, ele tinha um sonho, uma visão e uma missão. Quando ele cresce, que eu falo que ele cresce para os lados, ele não cresce vertical, ele vai perdendo ao longo do tempo a visão. Então fica só o quê? Fica só resultado. Resultado sem capital humano, resultado sem pessoas. Quando eu trago o outro lado e eu vou conversar com as pessoas, quando eu dou a palestra, eles me chamam no canto. Que o líder está adoecendo as pessoas. Mas aí, vamos olhar hoje assim, a geração... Eu vou tocar em algo polêmico aqui. Os meninos que matou a orelha. Sabe o cachorrinho lá? Sim. Essa geração tá aí fora. Tá aí fora. Aquilo ali é só um caso. É só um caso. Fora que os pais doentes geraram filhos doentes. Porque toda criança doente é um adulto disfuncional. Terão netos doentes e gerações doentes. E esse adulto doente foi uma criança disfuncional, entra no mercado de trabalho. Ele não tem paternidade, maternidade, ele não tem bases, ele não tem sonhos. Aí ele vai para o mercado de trabalho totalmente disfuncional, que ele nem sabe quem ele é e ele se perde no meio do caminho e fica aqueles dois lados. As áreas não se falam, eles não se conversam, briga. Eu tomo a liberdade de falar, eu sou estudante de outras áreas também, e dentre elas filosofia. E tem um debate na filosofia, você deve saber, ser gestor, é que eles convergem muito com a sua área. Tirou a esperança de um ser humano, você matou ele. Exatamente. E é basicamente isso que está acontecendo também. Sim. Não tem perspectiva de melhora. Não tem, não tem. E o que acontece hoje? Instinto de sobrevivência. Eu vou apagando incêndio. Eles apagam incêndio. Deixa eu ir trabalhar porque eu tenho conta para pagar, porque é uma realidade, eu não tenho o que fazer, eles não sabem quem eles são. Eu tive um caso de um diretor que ele me contratou e ele falou para mim assim: nossa, Débora, eu chamei a minha gerente para explicar para ela sobre o resultado, que precisa crescer o resultado da empresa. Ela jogou a carteira de trabalho em cima da minha mesa. Anderson, não demorou muito tempo para fazer a leitura corporal. Eu falei, vamos lá. Que tom que você falou com ela? Se ela tem um marido que grita com ela e um pai que gritou com ela, você liberou nela um gatilho. Sim. Nossa, você conhece ela? Ela falou com você? Eu falei, eu não, eu conheço de pessoas, de comportamento. Então agora, Débora, eu sou obrigada a tratar uma pessoa que o pai gritou, que o marido gritou. Se você quer liderar, você tem que entender de pessoas. Porque o líder que não entende de pessoas, ele não está apto para liderar.